Neste vídeo eu vou falar-vos de uma funcionalidade que já existia no CodeIgniter 3 e que continua a existir, obviamente, no CodeIgniter 4 e com mais funcionalidades adstritas a essa funcionalidade geral, e que é o URI Routing. Curiosamente, em todos os projetos de CodeIgniter que eu fiz até hoje, nunca tive a necessidade de definir routes, mas neste vídeo eu quero-vos mostrar aqui alguns detalhes sobre o que é o URI Routing, o que é a definição de routes, não especificamente por causa do CodeIgniter 4, mas eventualmente porque vocês, percebendo como é que funciona o roteamento dentro de uma framework, mais facilmente poderão aprender outras frameworks onde o roteamento é obrigatório, como é o caso do Laravel, por exemplo. Mas falemos então o que é isto, afinal, de URI Routing. Bom, nós temos aqui apenas para comparar o facto de que na documentação do CodeIgniter versão 3.1.11, que é a versão final dentro da versão 3.x, temos aqui uma determinada documentação sobre a utilização de routes. Ok? E como podem observar, é ainda alguma documentação, mas não é assim tão extensa quanto isso. No que toca ao CodeIgniter 4, nós temos uma documentação extraordinariamente mais extensa. Porquê? Eu acredito, e esta é uma convicção minha, de que este melhoramento do sistema de routing vai no sentido de o tentar aproximar cada vez mais das frameworks de topo, que, tal como eu tive a ocasião de referir no início deste vídeo, estão adstritas à necessidade de nós podermos ou devermos ter que utilizar roteamento para chegarmos aos locais da nossa aplicação. Bom, mas afinal de contas, o que é isto das rotas? Bom, se nós olharmos aqui para o nosso projeto, onde temos um controlador chamado main e onde temos uma função chamada index, nós podemos, de facto, chegar a esse main index de duas formas. Neste caso, eu posso entrar nele desta maneira, e a palavra index está a ser feita com um eco aqui dentro desta função index, ou poderei escrever aqui main barra index e vou entrar dentro do mesmo espaço. Porquê que o sistema me permite que eu possa entrar diretamente no main barra index desta forma? Por uma razão simples. No início desta playlist, num dos primeiros vídeos, nós fomos visitar aqui um fecheiro que existe dentro da pasta config, isto é, se vocês tiverem aqui o vosso projeto, vão abrir o app, vão entrar em config e vão procurar por o fecheiro routes. No fecheiro routes, o que acontece é que, porventura, vocês vão ter qualquer coisa semelhante a isto. Ok? Eu coloquei aqui comentado para que, pura e simplesmente, o sistema de roteamento não fosse sequer tido em conta. Existe outra forma de ativar ou desativar o sistema de roteamento, mas, obviamente, se nós não tivermos routes definidas, nós vamos poder utilizar o sistema de um modo mais, eu diria, tradicional para o CodeIgniter. E qual é esse modo tradicional? Nós definimos aqui, e estas opções vocês devem as ter ativas, um set default namespace, ok, tranquilo, estamos a dizer onde é que estão os nossos controladores, aqui não vamos mexer. Depois temos um set default controller e é aqui que nós indicamos à nossa aplicação qual é o controlador que vai ser chamado quando eu entro dentro do meu site. Sem especificar nenhum endereço adicional, se eu entrar no meu site, qual é o controlador que vai dar início ao festival? Então, no meu caso, é o main. Originalmente vem aqui o home. E qual é o método por defeito do meu controlador que vai ser disparado automaticamente? Portanto, quando eu introduzo o endereço do meu site, que neste caso é este endereço extenso, mas podia ser um www.omeusite.com, ele iria entrar no main, iria depois entrar aqui no index e iria executá-lo. Se eu por algum motivo não tiver aqui o index e até tiver um outro método qualquer, public function apresentar, e vamos ter aqui um eco teste, o que vai acontecer é que ainda assim o sistema não vai conseguir reconhecer a existência daquele método adicional e por isso simplesmente vai-me dizer não foi possível encontrar o método index dentro do controlador. Okay? Esta informação, contudo, está a ser apresentada desta forma porque estamos num modo de development e não de produção. Caso contrário, o erro é ligeiramente diferente e não vai indicar nada de tão específico. Bom, no caso do roteamento, o que é que nós podemos fazer?
Bom, se nós quisermos criar routes, uma route é constituída primeiro aqui por esta variável routes, que faz parte da framework. Depois existem aqui vários HTTP verbs. Nós podemos utilizar um add, que é basicamente adicionar uma route aqui ao nosso sistema. E eu posso definir aqui dentro duas coisas. Temos aqui dois parâmetros, poderemos ter até três, sendo que o terceiro é para nós podermos dar um nome à nossa route. Não vamos especificar aqui, nem vamos perder muito tempo com isso. Mas eu quero-vos explicar o que é que acontece aqui. Então, quando eu entro nesta barra, que significa na prática o meu endereço de internet por defeito, o endereço do meu site, eu aqui posso especificar qual é o controlador que vai ser executado e aqui qual é o seu método. Então significa que se eu colocar aqui apresentar, vamos testar para ver o que é que vai acontecer. Nós aqui, relembrando, temos o main index, aqui vamos ter, claro, faltava aqui, o main apresentar. Então, para a mesma localização, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ele está-me a indicar que, ok, teste. Teste não é o index, foi o texto que nós colocamos aqui, eu vou até alterar para apresentar e vou descomentar o index, ok? Então nós temos os dois métodos, o index e o apresentar, e cada um deles a indicar claramente qual é o método que está ativo. Ora, como podem verificar, neste momento, quando eu entro no meu site, eu já não vou ter aqui o index e vou ter o apresentar. E isto é fruto do quê? Bom, é importante nós percebermos que a partir do momento em que começamos a definir routes, a prioridade da framework é ir procurar as routes. O que acontece dentro da framework é algo do género. Se nós não definirmos routes e indicarmos um determinado endereço, o que vai acontecer é que ela vai procurar dentro da pasta app/controllers a existência do controlador que nós indicarmos e depois, se colocarmos uma barra e o método, ela vai procurar dentro desse controlador a função. Faz uma espécie de scaffolding, que é uma pesquisa no interior da estrutura do nosso projeto. Indicando uma route, não há pesquisa. Isto é, o sistema vai diretamente, desde que a route esteja bem configurada, à localização que nós especificamos. Ora, isso tem um impacto imediato que é um aumento de performance. Então, significa que nós podemos, e em algumas circunstâncias, se calhar, até devemos começar a usar cada vez mais, embora, no caso do CodeIgniter, como tive a ocasião de referir, eu não tenha sentido nunca a necessidade de o fazer, vocês podem e devem ir tentando criar o maior número de routes possíveis para acelerar a forma como o vosso sistema funciona. Mesmo que vocês continuem a ir parar, por exemplo, à página, vamos aqui criar o public, ok, public function client, ok? E vamos colocar aqui um eco cliente. Se vocês quiserem aceder a esta função e ao seu conteúdo, que eventualmente iria ter aqui um echo view para apresentar uma view, ou iria chamar um model, algo que iremos mesmo ver mais para a frente, iria buscar informação, uma base de dados e iria apresentá-la. Nós poderemos fazê-lo desta forma. Eu posso colocar aqui main barra cliente, ok? E temos ali o cliente. Chama a atenção para um aspecto fundamental que é o seguinte, e eventualmente em alguns de vós poderá surgir a necessidade de vocês terem que incluir aqui o index.php barra, ok? E este tem exatamente o mesmo comportamento. E isto prende-se com o facto de nós termos ou não o Apache a funcionar. Eu, no meu caso concreto, como tenho o Apache a funcionar aqui no meu Laragon, o que acontece é que, uma vez que existe aqui dentro da pasta public, um fecheiro htaccess com um conjunto de regras, ele já reescreve as regras no sentido de eu não ter a obrigatoriedade de colocar o index.php. Portanto, se vocês estiverem a ver este vídeo e os endereços não estiverem a funcionar como estão a funcionar aqui, bastará colocarem index.php barra e depois acrescentar o endereço e irão ter este resultado. Bom, mas há aqui muito mais para falar sobre as routes. Por exemplo, se eu quiser criar aqui o cliente e dizer que quero que ele tenha um determinado ID. Eu posso até dizer que quero que o cliente apresentado tenha o ID e vou buscar ali o ID. Ora, o que eu tenho que fazer aqui
no meu endereço, eu vou aqui simplificar removendo isto, é o seguinte: se eu agora entrar em cliente, o que ele me vai dizer é este erro, dizendo que é expectável que exista um parâmetro a ser passado. Os parâmetros são passados aqui colocando uma barra e, por exemplo, colocando aqui o valor 100. E vocês vão ver aqui a aparecer então o ID 100. Ora, o que acontece com uma route é o seguinte: nós podemos chegar aqui às routes, eu vou mudar aqui para este lado, vai ficar aqui o controlador e aqui as routes. Nós nas routes podemos fazer qualquer coisa do género. Por exemplo, routes, vamos colocar aqui um get, poderia ser um add também, mas vamos colocar um get e vamos dizer que quando entrarmos em main/cliente, nós vamos querer que o sistema necessite que seja apresentado um valor numérico. E para isso, se nós olharmos aqui para a documentação, que é, como já tive a ocasião de referir, bastante extensa, nós vamos verificar que existe aqui aquilo que se designam por placeholders. Os placeholders basicamente é este exemplo que aqui está. Reparem, tem aqui um add, eu usei um get, poderíamos usar um post, que são os HTTP verbs, falaremos disso mais para a frente com certeza. Não é uma realidade do CodeIgniter, é uma realidade geral do protocolo HTTP, que é o tipo de pedido que nós estamos a fazer ao servidor. Mas neste caso, o que acontece aqui é então o product barra e depois temos aqui um num. E nós temos aqui uma tabela que especifica o que é que significa cada um destes placeholders, é o nome que tem. Bom, e nós podemos inclusive criar os nossos placeholders utilizando até regular expressions, isto é, expressões regulares que nos permitem definir o formato dos valores que nós passamos como variáveis para o interior das funções. Ora, neste caso, reparem que aqui o num diz o seguinte, ele vai tentar encontrar um match para um valor inteiro. Bom, vamos verificar aqui o que é que acontece. Se eu tiver aqui main cliente, ou simplesmente, eu poderia colocar aqui simplesmente cliente, ok? E dizer que cria aqui um num. Eu posso agora aqui dizer, ok, quando no meu endereço aparecer esta expressão, e reparem que eu não coloquei o main, estou a dizer simplesmente, se aparecer lá cliente barra num, eu quero apontar isto para o main cliente e quero que ele apresente o parâmetro que ali vem. E nós colocamos ali um cifrão 1. Bom, o que vai acontecer agora então é o seguinte, aqui vai ser sempre esperado um número. Vamos aqui testar para ver se o sistema vai funcionar. Neste caso, eu tenho aqui main cliente 100, vamos pressionar, ele aparece ali. Vamos colocar aqui main cliente 110, também aparece. Vamos testar a remover daqui o main e vamos colocar aqui o cliente 110. E reparem como funcionou também. Porquê que funcionou? Bom, porque quando tem aqui o main barra cliente, o que o sistema está a fazer é o seguinte, vai verificar as routes a ver se existe alguma coisa semelhante a isto. Okay? E ele verifica que não existe. Então o que é que ele faz? Passa ao passo seguinte e vai procurar a existência do controlador main, a existência do seu método cliente e depois um valor numérico. Ora, como isto existe, de facto vai funcionar. E portanto, neste caso, eu posso colocar aqui ASD e o sistema vai-me apresentar ali cliente ID ASD. Ora, eu disse que nós teríamos que ter aqui um número, mas é para uma assinatura de URL, ou de URI neste caso, com cliente barra qualquer coisa. Então vamos retirar daqui o main, vamos deixar ali o cliente e vamos ter ali o ASD. E quando eu pressionar então return, então aqui vamos ter um problema. Okay? Ele diz que o método não foi encontrado. Okay? Cliente ASD. Ok. Vamos então verificar aqui o seguinte, se eu colocar aqui um 100, o valor já vai aparecer. Porquê? Trata-se de um valor numérico. Se eu colocar aqui um valor S pelo meio, nós vamos ter novamente um erro. E mais uma vez volto a frisar que estes erros estão a ser apresentados desta forma porque estamos em ambiente de desenvolvimento. Há de facto aqui muitas informações para serem exploradas relativamente às URI routings. Eu não vou estar a perder muito tempo, de facto, com esta documentação relacionada com a URI routing e, eventualmente, se tivermos necessidade no decorrer desta playlist, lá mais para a frente, poderemos voltar aqui para alguns esclarecimentos, porque existem aqui algumas coisas que dão para fazer e que podem ser, a determinada altura, necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Eu vou dar aqui um exemplo que, eventualmente, nunca será necessário, que é definir uma rota que não vai para nenhum controlador e que tem uma função chamada uma closure. Por exemplo, eu posso ter aqui uma routes head
e definir aqui, olha, quando eu colocar ali no meu endereço do meu site o olá, isto é, eu vou ter o www.site.com/olá, ok? Então, para isso eu escrevo apenas o olá. Eu posso dizer que quero que seja executada uma função, aquilo que tradicionalmente se chama uma closure, que é uma função dentro do próprio argumento. E o que é que eu posso fazer aqui? Echo olá mundo, por exemplo. Ok? Então, neste caso, reparem o que é que vai acontecer. Se eu colocar ali, logo a seguir ao meu site, olá, eu vou ter ali o olá mundo, sem sequer passar por um controlador. Há, de facto, aqui algumas coisas interessantes sobre o mecanismo de routing. Tal como eu tive a ocasião de referir, nós poderemos voltar a ele. Não iremos agora estar aqui a escalpelizar muito, até porque existem aqui determinadas matérias relativamente mais complexas, onde nós podemos, inclusive, formatar através de expressões regulares qual é a tipologia de argumentos que nós passamos para o interior de uma função, mas se eventualmente nós tivermos necessidade, iremos aqui regressar. O que eu pretendo fazer é, muito rapidamente, avançarmos para o acesso a bancos de dados.